Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal O Flume Domina. Meu nome é Wallace e estou aqui para comentar sobre o diálogo estranho do Léo Pereira e falar se o que ele falou faz sentido ou não utilizando as estatísticas. Eu já falei uma parte, né, do que eu vou falar aqui agora, eu já falei anteriormente no primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, é só você clicar aqui e vamos lá. A fala dele, primeiramente, é essa daqui, ó. De assuntos como esse, porque a gente treina, trabalha para que a gente possa levar um espetáculo bonito para dentro de campo, para que a torcida, né, tanto de Fluminense como Flamengo, veja um grande jogo, um grande espetáculo. Eu acho que é para isso que eles pagam ingresso para ver. E realmente é triste, porque normalmente as pautas têm sido em cima desses acontecimentos que, como eu falei para você, a gente não controla. Eu acho que a equipe do Flamengo, se for pegar, a gente está muito mais preocupado em jogar futebol, em jogar bola e ser feliz e trazer alegria para o nosso torcedor do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que da nossa parte a gente está fazendo quase tudo certo. E é uma coisa que, como eu falei, não tem como controlar o adversário também. Se eles partirem para a briga e para agressão, como já fizeram, é claro que a gente vai se defender, porque aqui desse lado também tem homem, pai de família que trabalha e com certeza não vai querer sair envergonhado para casa, mas a princípio é o principal, jogar futebol e ser feliz. Primeiramente, o Flamengo, ele é filho da Globo. O Flamengo é filho da ditadura e filho da Globo. Sendo filho da Globo, ele sabe que ele tem que controlar a pauta. Então quem fala primeiro controla toda a narrativa. Então você dizer que o outro bate antes do outro dizer que você bate, fica parecendo que realmente é você que apanha e o outro que bate. Mas os números, eles não mentem. Os números falam muito mais verdades do que a gente consegue perceber. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Será que o que ele disse faz sentido? Será que o Fluminense que parte para agressão? Então vamos lá. Número de faltas, se eu pegar todos esses jogos aqui, 2025 até agora, 2024 e 2023 entre Flamengo e Fluminense. Número de faltas que o Fluminense cometeu, 202. Número de faltas que o Flamengo cometeu, 222. Se a gente for comparar em relação, por exemplo, à quantidade de partidas que o Flamengo cometeu mais faltas do que o Fluminense, vai dar mais faltas cometidas em maior quantidade de jogos em que o Flamengo bateu mais do que o Fluminense. Então, tipo assim, a fala dele, nós aqui estamos, né, o Flamengo está, não lembro agora exatamente o que ele falou, mas está querendo dizer que nesse momento eles estão focados em jogar futebol. Pô, beleza, mas não teve problema entre Fluminense e Vasco, não teve problema entre Fluminense e Botafogo, não teve problema entre Vasco e Botafogo, mas teve entre Flamengo e Fluminense, entre Vasco e Flamengo, entre Botafogo e Flamengo. O que sempre teve em comum nessas confusões? O Flamengo. Então dizer que eles estão pensando no futebol é uma coisa, agora o que de fato acontece é outra. E aí vamos lá, ele dizer que o Flamengo está focado em jogar futebol, ele acha que bater então é parte de jogar futebol, porque estatisticamente a gente tem, no geral, mais faltas cometidas pelo Flamengo do que em relação à quantidade máxima, né, total de todos esses últimos 14 jogos em relação ao Fluminense. E aí, o Flamengo ele tem uma permissão para bater. Por quê? Falta é antijogo. Se comete, né, uma falta ali, ele pode ser punido por uma advertência verbal ou, dependendo da forma que foi, receber uma punição como amarelo ou com vermelho. Mas aí eles têm uma permissão para bater. É como aquele filme 007, licença para... Então, eles têm licença para bater. Por quê? O Fluminense cometeu menos faltas, o Fluminense tem uma menor média. O que seria essa média? É a quantidade de faltas por jogo, né? Se eu dividir todas essas 202 faltas que o Fluminense fez em relação a todos os jogos, o Fluminense bateu uma média de 14, né, por jogo. O Flamengo bateu 16, uma média de 16, ou seja, uma média, o Flamengo bate mais do que o Fluminense, ou seja, uma média dá de 2 faltas a mais por jogo. A exceção, basicamente, é esse início de ano que o Flamengo está batendo um pouco menos, né?
Mas beleza, vamos lá. E aí o que a gente observa? O Fluminense, ele bate menos numa média, bate menos no geral e recebe muito mais amarelos e muito mais vermelhos. O Fluminense recebe uma média de 3,5 cartões por jogo, o que dá mais ou menos 7 cartões a cada 2 jogos, uma média. O Flamengo recebe 2,7 amarelos por jogo, e no total ele recebeu 38, enquanto o Fluminense recebeu 49. O Fluminense bate menos, comete menos faltas e recebe muito mais amarelos do que o Flamengo. O Flamengo bate mais, 20 faltas a mais em 14 jogos, recebeu 11 amarelos a menos. O Flamengo tem 2,7 amarelos por jogo, ou seja, tem permissão para bater. E isso não pode ficar pior. Além do Fluminense bater menos e receber mais amarelos, o Fluminense recebe muito mais vermelhos do que o Flamengo. O Fluminense recebeu 7 amarelos em 14 jogos, o Flamengo recebeu 2 vermelhos em 14 jogos. O Fluminense recebe em jogos contra o Flamengo, não estou falando no campeonato todo, em jogos contra o Flamengo, o Fluminense recebe 1 vermelho a cada 2 jogos. Então o Fluminense já recebeu o cartão vermelho nesse jogo passado. É provável que ele não receba na final, mas no Campeonato Brasileiro provavelmente vai receber um cartão vermelho. Já o Flamengo não. O Flamengo tem uma média de 1 vermelho para cada 10 jogos. Surreal isso, não é? Ah, Wallace, mas se o time é desleal, não tem por que tomar vermelho. Pô, olha para os jogadores do Flamengo. Vê se você acha que não tem deslealdade. Vê as partidas do Flamengo. Vê, por exemplo, quanto que o Gabriel Barbosa batia. Bruno Henrique batia. Beleza. Parte desses vermelhos aqui é para Felipe Melo. Vê se dentro desses 2 vermelhos tem um lance do Pulgar que ele não recebeu vermelho. Vê se dentro desses 2 vermelhos tem o lance que o Gabriel Barbosa pisou violentamente no Paulo Henrique Ganso no passado. Não, ele não recebeu vermelho. Vê se nesse vermelho aqui no Fluminense tem aquele vermelho do Felipe Melo, quando ele deu aquela entrada que foi realmente para vermelho no Gabriel Barbosa. Vê se está aqui a do Léo Pereira, que falou aqui agora, no John Ares em 2023, se eu não me engano, 2024, não lembro agora, acho que foi em 2023. Cara, o John Ares ia para cara do gol, ia dar de cara do gol, ele foi no pé do jogador do Fluminense, o Fluminense era o último homem, era para vermelho e o juiz deu amarelo. Então, isso daqui representa um número muito subestimado de vermelho, esse número aqui representa um número subestimado de... Perdão, esse número representa um número subestimado de amarelo e esse número subestimado de vermelho. Tá? Mas, apesar de eu estar analisando os números, eu não sou o dono da razão. Eu quero saber de você. O que você acha da fala do Léo Pereira? Ele é um brincalhão? Tem razão? Ou são os números que estão mentindo aqui? Isso daqui, você pode entrar em qualquer lugar, preencher uma tabela igualzinha essa daqui. Talvez você encontre alguma divergênciazinha, sim. Mas no geral você vai encontrar 1, 2 coisas diferentes daqui, porque a gente comete erro. Mas no geral não vai mudar isso aqui não. Os números não mentem. Né? E é isso. Né? Se você viu meu primeiro vídeo falando sobre essa tabela aqui e quer aprender mais sobre o que esses números estão dizendo, acesse esse vídeo aqui em cima. No mais, valeu galera, um bom jogo.